Bom, gente, nós começamos esse mês de dezembro aqui, e esse mês para muitas pessoas é um mês mágico. Na verdade, quem gosta do mês de dezembro aí? Cara, eu confesso que é o mês que eu mais gosto, de todo ano é o mês que eu mais gosto, por diversos motivos. Eu acho que o clima é diferente. As pessoas parecem que estão mais felizes no mês de dezembro, parece que elas estão mais leves, parece que elas estão, na expectativa de um novo ano que começa, e nesse novo ano terão aquelas promessas que ninguém cumpre, que Senhor, eu vou para a academia todos os dias, Senhor, eu vou parar de beber Coca-Cola, Senhor, eu vou parar de ir no Mac. Eu nunca fiz essa promessa, até porque eu não conseguiria cumprir, então eu já nem perco meu tempo, mas parece que o mês de dezembro, ele tem uma coisa mágica, não é verdade? Para muitas pessoas, é mágico porque a cidade é iluminada de forma diferente. Você olha para os prédios da Avenida Paulista e eles têm cores diferentes. Casas que você nunca reparou, você começa a olhar com outros olhos porque existe uma iluminação diferente. Para outras pessoas, o verão chegando. Antigamente a gente celebrava porque tinha horário de verão, então você chegava em casa e ainda estava dia, e era muito legal. Para outras pessoas é especial porque tem o 13º, então com o 13º você pode comprar um presente para o seu filho, você pode comprar um presente para a sua esposa, você pode preparar uma mesa especial, para uma ceia especial, são tantas coisas que acontecem, mas o verdadeiro motivo desse mês ser o mês especial no mundo inteiro é Obrigado pela participação, vocês foram incríveis e acertaram. Natal. Repete comigo, Natal. Aí você talvez me diga, nossa, mas não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, essa é uma festa pagã, e criada por não sei quem. Deixa eu te falar uma coisa, se nós não aproveitarmos dessa data, porque alguém aqui sabe exatamente o dia que Jesus nasceu? Alguém aqui sabe? Você pode chutar, você pode deduzir, existem rabinos que chutam mais ou menos a data, mas não existe uma data concreta quando Jesus nasceu. Então esse é um mês sim que nós tomamos posse, para ao invés de lembrar de um homem de barba que dá presente para as pessoas, lembrar que Natal é o nascimento de Jesus, é o nascimento do nosso Salvador, e é um mês lindo e incrível por causa disso. Para algumas pessoas o mês de dezembro é diferente porque tem a virada do ano, mas muito mais do que o Réveillon, o Natal é a data mais importante, e talvez eu possa te falar que seja o mês no ano mais esperado por muitas pessoas. Quando nós que conhecemos o real significado do Natal, e nós não nos apegamos a questões de varejo, né? É um mês importante porque é movimentado muito dinheiro e a economia do país gira. Então que nós não nos apegamos a esses dados que eu te falei, que mas Jesus não nasceu no Natal. Isso faz sentido para nós porque nós celebramos o real motivo, e o real motivo é o nascimento de Jesus Cristo. Essa é uma época realmente que nós precisamos relembrar, não só para nós mesmos, mas para aqueles que durante talvez o ano inteiro se esqueceram de Jesus. Durante o ano muitas pessoas se esquecem de Jesus, durante o decorrer do ano as pessoas não oram, não conversam, não compartilham sonhos com Jesus, não deixam com que o Jesus Cristo ministre no seu coração, e talvez esse seja o único mês com que essas pessoas estejam abertas a ouvir a respeito de Jesus, e é essa janela de oportunidade que nós pegamos, nós temos que agarrar, e nós temos que fazer valer aquilo que nós temos dentro de nós. É nessa data que nós podemos alertar a muitas pessoas, inclusive a nós mesmos, que o nosso Salvador nasceu, e Ele existe, e Ele reina, e Ele continuará reinando até a consumação dos séculos. Amém? Na Bíblia nós podemos ver inúmeros relatos a respeito do nascimento de Jesus. Se nós pegarmos o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós conseguiremos abordar desde a aparição do anjo para Maria, até mesmo quando Maria, conversa com José, quando o anjo aparece para José em sonho, até o nascimento, a ida deles até Belém, e depois a fuga deles para o Egito, porque Herodes estava atrás. Nos evangelhos nós conseguimos
enxergar todo um relato com prisma. Nós também podemos ver os relatos dos reis magos, que seguiram uma estrela para adorar um bebê, que eles reconheciam que era o Salvador. Mas para o dia de hoje, onde eu inicio uma série chamada Quem é Jesus, e talvez você saiba, eu sei quem é Jesus. Eu não estou aqui querendo ressignificar quem é Jesus na sua vida, não. Eu quero trazer à sua memória aquilo que o profeta Isaías disse há mais de 700 anos antes de Cristo, a respeito de quem Jesus seria. O meu objetivo é aprofundar nos atributos que esse profeta, que teve tanta influência no Antigo Testamento, as coisas que ele disse a respeito de como seria o nosso Salvador. Isaías era filho de Amós, e um dos maiores, e foi um dos maiores, sem dúvida nenhuma, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele anunciou as suas mensagens proféticas ao povo de Judá e aos moradores dessa cidade. Isaías, ele era um homem de grande influência, de elevada posição social, e dotado de autoridade, inclusive tinha livre acesso à corte real, e ele interferia nas questões do Estado, e também conseguia dialogar e se relacionava muito bem com os sacerdotes. Isaías se levantou naquela nação, naquele lugar, para pregar contra o pecado, pregar contra a desobediência e a falta de fé, e também para anunciar a vinda de um descendente, vindo de Davi. E a fala na época era sobre a prosperidade para o mundo inteiro, um tempo de prosperidade e paz para o mundo inteiro, no nascimento do rei e do príncipe da paz. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. São tantas passagens marcantes por esse livro, que nós vamos pegar aquilo que está relatado lá no versículo 6 do capítulo 9 do livro de Isaías. Mais uma vez, Isaías profetizou 701 anos antes de Cristo a respeito do Salvador. Abra sua Bíblia em Isaías 9:6. Isaías 9:6. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E hoje nós falaremos sobre esse primeiro atributo dado pelo profeta Isaías ao nosso Salvador: Maravilhoso Conselheiro. Você pode repetir? Maravilhoso Conselheiro. Alguns estudiosos separam essa frase, essas palavras, fazendo com que cada uma delas seja um título, um atributo a Jesus. Porém, é melhor entender as duas palavras como uma só, como um único título dentro desse livro. E esse título, Maravilhoso Conselheiro, mostra a sabedoria de Cristo. Porque eu quero te falar uma coisa, meu irmão: não existe problema no céu ou na terra que o nosso Senhor Jesus Cristo não possa solucionar. 1 Coríntios 1:30 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quem é Jesus? Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E dentro dessa sabedoria, o nosso maravilhoso conselheiro nos dá inúmeros conselhos, e conselhos que transformam as nossas vidas, e conselhos que te impulsionam a te tornar uma pessoa melhor, conselhos que moldam o seu caráter, ressignificam a sua vida. Mas hoje, por conta de tempo, eu vou abordar 3, eu não estou falando que são os 3 mais importantes, não são os 3 mais importantes, talvez sejam os 3 mais importantes para mim ou para você, mas não está listado na Bíblia que esses são os 3 conselhos mais importantes que Jesus Cristo nos deu. Nós poderíamos listar centenas de conselhos, talvez milhares de conselhos, mas por conta de tempo nós abordaremos 3 conselhos, amém?
Vocês estão entendendo até agora? Qual é o nome da série que eu inicio hoje? Quem é Jesus? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quem é Jesus? Quem é Jesus? Primeiro conselho que eu quero trazer para vocês, que o nosso Senhor, nosso maravilhoso conselheiro, nos deu, foi: arrependam-se. Repita comigo: arrependa-se. As pessoas hoje têm muito remorso, pouco arrependimento. O que Jesus diz, ele não diz: sinta remorso, se doa, fique remoendo essa coisa dentro de você. Ele diz: arrependa-se. Eu quero ler para vocês, isso está escrito em Lucas capítulo 5, 31 e 32. Lucas 5, capítulo 5, versículo 31 a 32. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Quem é pecador aqui? Então Jesus te chama hoje ao arrependimento. Jesus me chama ao arrependimento. Eu me coloco no mesmo bolo que você aqui. Jesus nos chama ao arrependimento. Sabe por quê? Porque Jesus ama todas as pessoas. Jesus ama todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas. Sabe aquele político que você não gosta? Jesus ama. Eu aprendi isso com a minha irmã essa semana. E aquilo que você falou tocou no meu coração, de verdade. Nós estávamos conversando a respeito de alguns assuntos. Ela falou, e eu comecei a pensar coisas ruins. E Jesus disse: eu amo essa pessoa. E muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus ama todas as pessoas. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus não amou algumas pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não para alguns que creem, mas se você crê, você terá a vida eterna. Deus ama todo mundo. Ele deseja que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que nós possamos caminhar rumo a um futuro glorioso na presença dEle. Porque deixa eu te falar uma coisa: sem arrependimento não existe comunhão. Hoje muito é pregado nas igrejas graça, vai, a graça de Deus está com você, a graça de Deus, e tantas pessoas querendo ressignificar o que é a graça, que elas se esquecem que o nosso Deus é um Deus de graça, fato, óbvio, mas nosso Deus é um Deus de justiça. Nosso Deus é um Deus que busca pessoas que procuram por santificação, se arrependem dos seus pecados e vivem perto da vontade dEle. Se você tem ouvido teologia da hipergraça, meu querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. A graça, ela já é hiper, já é impossível você descrever a graça. Você não precisa buscar um ressignificado porque é a graça de Deus. Você precisa olhar a Bíblia na sua completude e obedecer ela de forma única e total, não partes e fragmentos da palavra de Deus. E é isso que acontece nos dias de hoje. As pessoas têm remorso. E sabe por que o remorso existe? Porque as pessoas acreditam que se elas tiverem remorsos por conta dos seus erros, elas já são ótimas pessoas. Deixa eu te falar, não é a respeito de você ser um ótimo homem, de você ser uma ótima mulher, é a respeito de você ser um ótimo filho, um ótimo servo, porque é isso que Jesus busca na sua vida. O remorso é simplesmente um sentimento de tristeza pelo ato cometido, e sabe, talvez o medo de enfrentar as consequências desse ato. Arrependimento é diferente. O arrependimento é você se sentir triste por causa do seu pecado e você decidir mudar. Quem se arrepende de fato rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. Deixa eu te falar uma coisa: o arrependimento vem da convicção do pecado que o Espírito Santo gera na sua vida. O arrependimento faz você mudar de vida, faz você pedir ajuda e clamar ajuda para Jesus. O arrependimento vem do seu coração e ele é revelado nas suas atitudes. Uma pessoa que era adúltera, quando ela se arrepende, ela muda a sua vida,
Uma pessoa que tem uma adicção com drogas, quando ela se arrepende, ela entende que aquilo faz mal para ela, ela muda o rumo da sua vida. E é isso que o arrependimento faz. E o arrependimento é fundamental e essencial para a salvação do homem. Você entende isso? Você pode repetir: o arrependimento é a condição essencial para a salvação. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 33. Nós vamos passear por bastante texto hoje, tá? Se você talvez não queira acompanhar, nós colocaremos aqui na tela, você pode acompanhar por aqui. Lucas, capítulo 33, versículos 39 a 43. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus nos chama para o arrependimento, é para que nós olhemos para Ele e saibamos que Ele tem libertação e salvação para as nossas vidas. O arrependimento sempre tem o intuito de gerar reconciliação. O caráter do arrependimento é reconciliação. Reconciliação entre pais e filhos, reconciliação entre o marido e a mulher, reconciliação entre amigos, mas especialmente reconciliação entre Deus e a humanidade. Porque quando nós estamos em pecado, nós estamos longe da presença dele. O pecado te afasta de Deus, e o arrependimento te coloca novamente no caminho de Deus. E o que você precisa entender é que você precisa olhar para Jesus e crer assim como esse ladrão da cruz creu. Talvez no momento mais frágil da vida de Jesus, Jesus estava naquela cruz completamente despido, todo machucado, cheio de feridas, mas ainda assim esse homem creu em Jesus e encontrou salvação. Enquanto o outro que blasfemou contra Jesus não se arrependeu, esse que clamou a Jesus, se arrependeu dos seus pecados e encontrou salvação. Quando nós olhamos para Jesus e nos arrependemos, Ele muda completamente o nosso futuro, assim como mudou desse homem. Você passa de um condenado a uma pessoa salva. Você passa de uma pessoa qualquer a filho. E é isso que o arrependimento gera na sua vida: filiação. Repete comigo: filiação. É isso que o arrependimento gera. Olhar para Jesus e ter remorsos não te traz benefício. E esse é o primeiro passo da sua caminhada: você se arrepender dos seus pecados, olhar para Jesus e reconhecer que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Por isso que Ele entende e Ele fala: arrependa-se, arrependa-se. Pecou, arrependa-se. Pecou, meu querido, está longe da presença de Deus, arrependa-se. E uma palavra muda tudo: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu preciso estar conectado com o Senhor novamente. Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Amém? Glória a Deus. O segundo grande conselho que eu peguei aqui, e talvez esse um dos mais importantes, é: siga-me. Você se arrependeu, você entendeu que você errou, mas se você não seguir a Jesus, infelizmente, você não herdará a vida eterna. Desculpa te dizer isso, mas essa é a real. Só existe um caminho para você herdar a vida eterna: reconhecendo que Ele é o seu Senhor e Salvador. E não reconhecer da boca para fora, mas reconhecer com o seu coração e seguir os seus preceitos. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Lucas, capítulo 9, 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24. Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De fato, seguir Jesus é uma decisão individual, não é uma decisão coletiva. É importante, Deus mostra, Jesus nos ensina que é importante nós estarmos como um corpo, como família, juntos, conectados. Existe uma força na comunhão entre as pessoas. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão, mas a salvação, ela é individual, ela tem um caráter individual. Eu não posso tomar uma decisão de entrega por você. Eu não posso tomar uma decisão, o Enzo, meu filho, tem 9 anos, prestes a fazer 10 anos, eu não posso tomar uma decisão por ele. Embora ele tenha crescido dentro da igreja, ele conheça o que ele tem que fazer, se ele não confessar e não aceitar, de nada vale. Ele não vai para o céu simplesmente porque o pai dele ou a mãe dele são pastores da Church. É individual. E eu costumo dizer para o Enzo, eu costumo dizer para o John não ouve muito porque ele ainda é muito pequeno, mas eu costumo dizer para o Enzo, boas decisões trazem bons resultados, más decisões trazem péssimos resultados. Isso parece óbvio, não parece óbvio? Mas se é tão óbvio, por que as pessoas têm tanta dificuldade de tomar boas decisões? Parou para pensar nisso? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de tomar boas decisões, se é tão óbvio que boas decisões produzem bons resultados? Sabendo disso, Jesus mostra para todos nós relatos e convite que ele fez para diversos tipos de pessoas na Bíblia. E uma resposta a esse convite gerou em um desses personagens que nós vamos ler o peso e a continuidade no pecado e a distância de Deus. E em um outro ponto, Jesus faz esse convite a uma outra pessoa, e essa pessoa aceita, tem uma boa decisão, e essa pessoa tem cura, tem libertação, tem restauração e principalmente tem salvação. Vamos ver aqui essas duas histórias, amém? Primeiro vamos ver aquele que não quis tomar uma boa decisão. Quando Jesus diz, siga-me, ele não quis. Olha o que está escrito lá em Mateus 19, eu vou ler versículo 16 até o 22, diz assim: e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo porém o jovem ouvido essas coisas, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Esse jovem aqui, ele não entendeu que para seguir a Cristo, nós precisamos abandonar o nosso pecado e abrir o nosso coração para que Jesus seja a causa principal da nossa existência. E essa história, ela poderia ser contada nos dias de hoje, e pessoas teriam exatamente a mesma atitude que esse jovem teve. Por que a igreja tem tanta dificuldade de falar a respeito de dízimo? Algo que não deveria ser tão difícil de se falar, porque as pessoas, elas têm uma segurança no dinheiro, e muitas vezes não confiam naquilo que talvez a administração da igreja fará. O que Jesus está dizendo a esse jovem aqui, olha só, você quer me seguir? Você primeiro tem que cumprir os mandamentos. E ele diz, eu faço tudo isso. Ou seja, esse jovem, ele era um conhecedor da palavra, ele sabia o que ele tinha que fazer. Jesus diz, ele diz, então, o que mais tem que fazer? Jesus diz, cara, pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres, e depois você me segue. E ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades.
Eu não estou aqui dizendo para você, cara, que você tem que vender tudo que você tem, não é sobre isso. Não estou dizendo, cara, vende tudo que você tem, dá para as pessoas, e aí você vem servir na igreja, porque aí sim Jesus vai te aceitar. Não, essa é uma teologia errada, que pessoas talvez dizem simplesmente para ter ganhos pessoais. Não é isso que a palavra de Deus diz. Mas o que eu estou dizendo aqui é que para você seguir Jesus, você precisa abrir mão das suas vontades. Você precisa abrir mão dos seus hábitos, da sua confiança em coisas, em propriedades, e acreditar naquilo que Ele diz. Não existe um preço que você pode pagar para que você possa ter a sua salvação. O preço já foi pago. O que você precisa fazer é aceitar e seguir a Jesus. O preço foi pago, e o preço pago foi um preço muito alto, foi o preço de sangue na cruz do Calvário. E o que você precisa fazer é abrir o seu coração e falar: Senhor, eu aceito o seu sacrifício, e a partir de hoje eu decido seguir ao Senhor, porque o Senhor me encontrou naquele lugar. É isso que nós precisamos fazer. Negar a si mesmo significa abandonar o pecado e submeter às vontades do Senhor na sua vida, estando pronto para crucificar, ou seja, estando pronto para sacrificar suas vontades pessoais, para que a vontade dele seja estabelecida na sua vida. É isso que significa negar a si mesmo. Senhor, não importa mais aquilo que eu penso, não importa mais aquilo que eu desejo, mas importa aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim? Eu aceito a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia diz que não dá para adorar dois senhores, a Deus e a Mamon. Assim como Deus não divide a glória dele com a sua vaidade, assim como Deus não divide a glória dele com o seu egoísmo, assim como Deus não divide a glória dele com você que acha que você é o centro do mundo. Deus não divide a glória dele. Você quer seguir a Jesus? Deixa para trás a sua vaidade, deixa para trás o seu orgulho, deixa para trás a sua capa de influência e prega o Evangelho e viva a palavra assim como ela diz que você deve viver, porque no fim das contas você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Amém? Agora nós temos a história de uma pessoa que decidiu seguir a Jesus e teve a sua vida transformada. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 9. Essa é uma história que você conhece, e é uma das histórias mais impressionantes. É difícil falar mais impressionantes, né? Porque a Bíblia ela é tão rica em história, que, cara, cada vez que você vê, você fala: nossa, essa é impressionante. Aí você abre a Bíblia no dia seguinte, você lê outra história, você fala: nossa, essa é impressionante. Aí daqui a pouco você lê a história de Davi, você fala: vixe, essa é impressionante, cara. Todas as mensagens, todas as passagens é muito impressionante. Mas essa é a história desse homem, um cobrador de impostos, corrupto. Ele era corrupto, ele roubava as pessoas. Essa história é impressionante. Podia acontecer nos dias de hoje, né? Se eu tenho te lesado em alguma coisa, eu te restituo tantas vezes mais. Se arrependeu, devolveu o que roubou e ainda entregou o coração para Jesus, teve o caráter transformado. Esse seria o cenário ideal, de verdade. Esse seria o cenário ideal para todos os nossos políticos, amém? Mas diz assim, vamos entrar nesse assunto não. Lucas capítulo 19 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa hoje. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam. Imagina você está lá, você é crente, cara, você é crentão assim, tá, e aí você fica sabendo que Jesus vai passar.
Jesus vai passar aqui na Mufarrege. E aí um político está lá, esperando Jesus, e você fala, não cara, eu sou muito crente, Jesus vai olhar para mim, Jesus vai falar, eu vou na casa dele, e Jesus olha para esse político e fala, ei, pode vir aqui que hoje eu vou na sua casa. Você ia ficar muito pistola, você ia ficar bravo. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo, porque as pessoas não achavam que Zaqueu era digno de estar na presença de Jesus. E deixa eu te falar, quando Jesus chama as pessoas para perto, Ele chama não por aquilo que você pensa, se as pessoas merecem ou não merecem, afinal Ele ama o mundo inteiro. Então pouco importa se você pensa que essa pessoa é digna de estar na presença do Senhor ou não, porque a verdade é que todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Não importa se você roubou uma bala ou R$1 bilhão, você é tão pecador quanto qualquer um. E foi o que aconteceu. Jesus olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desce porque hoje eu vou na sua casa. A galera ficou brava, a galera ficou exaltadinha. Ai Jesus, você vai na casa de um ladrão. Jesus vai na casa daqueles que abrem o coração para que Ele entre. Não importa se é ladrão, não importa se é mentiroso, não importa se é fofoqueiro, não importa quem você seja, se você abrir o seu coração e decidir seguir a Jesus, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai fazer o rebuliço. É isso que Ele faz. E continua dizendo, todos os que viram isso murmuravam dizendo, que ele se hospedara na casa de um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o perdido, veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu foi transformado, porque decidiu seguir a Jesus. Zaqueu foi transformado, porque decidiu seguir a Jesus. Você pode conhecer Jesus, você pode achar bacana os seus ensinamentos, você pode pensar, uau, esse Jesus é demais, ou cara amoroso, ou gente boa, ou homem de Deus. Você pode pensar e falar Jesus, mas seguir Jesus traz um aspecto diferente, traz o aspecto de você obedecer aos seus princípios, traz o aspecto de você obedecer às suas verdades. Não basta você conhecer, não basta você ficar olhando de longe, observando Ele passar. O que Jesus espera é que você renuncie às suas vontades, que você olhe para Ele e fale, Senhor, eu decido te seguir, porque sem o Senhor eu não sou absolutamente nada, eu sou um pecador e eu preciso do Senhor. E eu posso te garantir uma coisa, o dia que você fizer isso, de todo o seu coração, você não terá falta de nada, absolutamente nada. Não estou falando aqui que você não vai ter dificuldade, não estou falando aqui que você não vai ter problemas na sua vida, que todos os seus problemas estão solucionados, não. Como qualquer outra pessoa, você vai ter que continuar acordando cedo, pegando o seu transporte, a sua condução, indo trabalhar, pagando as suas contas e vivendo nesse mundo difícil. Mas, quando você decide seguir a Jesus, Ele está do seu lado, e nos momentos que você não tiver força, Ele bate em você e fala, vai filha, vai, eis que sou contigo, vai, você consegue. É isso que Jesus faz na sua vida. Entenda que seguir Jesus, nesse aspecto, não é como nós seguimos as pessoas nas redes sociais. E é isso que nós precisamos entender, porque algumas pessoas acreditam que seguir a Jesus é o mesmo que seguir um famoso nas redes sociais. Às vezes eu olho, às vezes eu ouço, às vezes eu curto, às vezes eu até comento, mas quando eu não quero, eu dou uma pulada no meu feed, passo para cima e fica lá para trás o que essa pessoa disse. Não, seguir Jesus é você pegar o que a palavra diz para você, mergulhar nela e acreditar que Ele tem poder para salvar a sua vida. Amém? Glória a Deus. E o terceiro aspecto que eu quero falar com vocês, daquilo que Isaías falou, desse atributo a respeito do maravilhoso conselheiro, é o perdão. Primeiro nós falamos do arrependimento,
Depois nós falamos a respeito de você entregar e seguir a Jesus. E o terceiro, de você perdoar. E talvez dos três, esse para mim seja o mais difícil. E não é porque eu sou pastor que eu perdoo as pessoas facilmente. Eu tenho que perdoar as pessoas. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar todas as pessoas. Mas essa não é uma decisão fácil. Porque a sua carne quer que você não perdoe, mas o Espírito quer que você perdoe. E aí, a carne que milita contra o Espírito, elas ficam se degladiando dentro de você, e você fica alimentando coisas. Eu tenho o direito de estar ofendido. O que essa pessoa fez para mim me dá o direito de pegar essa cadeira e arremessar nela. Mas o que Jesus diz, Ele não diz para você: filho, deixa para lá, põe para debaixo do tapete isso que você está sentindo, ou então deixa que com o tempo isso passa. Ele é claro, Ele diz: perdoa, perdoa. Mateus 18, capítulo 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu fico imaginando a cara de Jesus. Pedro. Não, até 7 não, mas 70 vezes 7. Eu acho que Jesus, muitas vezes, essa é a minha leitura, né? Quando a gente lê a Bíblia, você lê com entonações diferentes. Eu vejo um tanto de ironia em Jesus, em várias passagens. Eu vejo um tanto de humor em Jesus em algumas passagens. E dentro delas, essa é uma. Pedro dizendo: Senhor, eu devo perdoar 7 vezes, como se, uau, é difícil perdoar 7 vezes. Não, Jesus diz: não, 7 não, 70 vezes 7. Isso se torna tão real no mundo de hoje, porque nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão muito machucadas. E eu disse em algumas vezes onde eu preguei aqui que pessoas machucadas machucam pessoas. Você já reparou uma pessoa machucada, como ela é uma pessoa agressiva, como ela muitas vezes responde de forma desproporcional àquilo que você está falando? Por quê? Porque essa pessoa está machucada. E pessoas machucadas machucam pessoas. E parece que cada ano que passa, essas questões de mágoa, de decepção, de ofensa, elas aumentam. E ao invés de nós evoluirmos com o ganhar da idade, com o passar dos anos, nós evoluímos cada vez mais em direção àquilo que Jesus nos ensina, parece que nós regredimos a cada dia. Parece que cada ano que passa a gente dá um passo para trás, ao invés de avançar nessas questões, a gente retrocede. Pensa você, por conta de uma eleição, com quantas pessoas você deixou de falar, que pensavam diferente de você, pessoas que você realmente amava, que você tinha apreço, que você gostava de estar perto, e simplesmente porque pensam diferente de você, você abandonou, você largou. Deixa eu te falar uma coisa: esquecer o que aconteceu não é perdoar, porque quando você esquece o que aconteceu, e esse problema não está resolvido dentro de você, vez ou outra, quando você voltar a pensar, quando você voltar a sentir algo, esse sentimento vai vir à tona novamente, você vai voltar a ficar triste. Jesus aconselhou o perdão, porque Ele sabia o poder que existia nesse gesto. Na oração do Pai Nosso, que eu sempre encerro, porque eu acho ela linda, no versículo, se você pegar e quiser ler a oração do Pai Nosso, ela está lá em Mateus, capítulo 6, né? Mas ele diz em uma das partes: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é isso que está escrito lá? O que Jesus espera é que você perdoe. Jesus sabia que a falta de perdão não somente atrapalha na sua espiritualidade, atrapalha o seu corpo, atrapalha a sua saúde. Você sabia disso? Sim ou não? Vou dar um dado para você, que uma pesquisa apresentada no ano de 2019, no 40º Congresso
da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo apresentou uma relação entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarto do miocárdio. Pessoas que não perdoam têm a maior propensão a ter infarto, além de doenças de ordem emocional, depressão, ansiedade, e também outros tipos de doença, como hipertensão, câncer e dores musculares. Isso a ciência mostrando. A verdade é que perdoar, como eu disse, não é uma decisão simples, mas é uma decisão complexa que você precisa decidir tomar. Porque quando você perdoa, você faz aquilo que Deus quer que você faça. Muitas pessoas, quando nós terminamos a oração do Pai Nosso, nós concluímos dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Você aplaude, você fala: glória a Deus, tenha uma boa semana, e você levanta e você vai embora. Mas hoje eu quero falar: calma aí. Na sequência desse texto, o versículo 14 e 15 dessa mesma oração, Mateus 6, versículo 14 e 15, é a sequência da oração. Ele diz lá: e não vos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder, o reino e a glória para sempre, amém. Ele continua dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens nas suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Agora ficou pesado, porque você entendeu que para você ser perdoado por Deus, você tem que perdoar o seu próximo. Eis que para um silêncio sobre este lugar, e você deve estar pensando: ei, lascou, agora eu vou ter que perdoar, porque se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar, e eu quero que Deus me perdoe, porque eu sou falho, eu quero estar na presença de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: quantos aqui amam a Jesus? Tem algumas pessoas que não amam a Jesus. Eu vou te dar a oportunidade. Quantos aqui amam a Jesus? Se você está aqui é porque você ama Jesus. Você gostaria que Jesus, quando você cometesse um pecado, chegasse para você e falasse: filho, eu te perdoo, mas deixa eu te explicar o que você fez. Você fez isso, eu fiquei chateado, fiquei bolado com você, porque você falou que ia fazer e não fez, porque você mentiu, tarará, e ele começa a jogar na sua cara um monte de coisa. Você gostaria que ele fizesse isso? Não, né? Quando alguém vem pedir desculpa para nós, eu te desculpo, mas deixa eu te falar o que você fez, que é importante eu falar aqui, é importante eu pôr para fora. Eu vou te desculpar, mas é bom que você saiba que o que você fez me ofendeu. E aí você começa a cuspir um monte de coisa. E eu faço isso com a Érica. Me perdoa, mas eu faço. Porque a gente tem uma necessidade, talvez, de fazer com que a pessoa pague por um erro, sentindo o peso de uma responsabilidade que essa pessoa já se arrependeu, sentindo o peso, sabe, de palavras que você possa lançar na vida delas. Talvez você queira que ela esteja tão machucada como você ficou, mas esse não é aquilo que Deus espera com que você faça. Perdoar significa esquecer. Eu não estou falando, cara, eu acho que essa é uma parada muito individual, e Deus tem trabalhado na minha vida com relação a isso. Talvez você me pergunte: pô, mas se uma pessoa errou comigo, e eu decido perdoar, eu tenho que voltar a me relacionar com essa pessoa? Deus vai tratar no seu coração, mas eu acredito que um perdão genuíno, ele zera tudo, ele apaga tudo, ele vai resetar o problema, ele vai falar: beleza, daqui vamos começar do zero. Talvez uma pessoa tenha traído a sua amizade, você fala: eu perdoei essa pessoa, está tudo certo, mas eu não quero mais me relacionar. Talvez não, com certeza não é assim que Deus espera que você faça. Talvez você tenha que caminhar durante um tempo, para que essa pessoa conquiste a sua confiança de novo, e está tudo bem, faz parte do processo, mas você tem que dar outra oportunidade para ela, assim como Deus te dá todos os dias novas oportunidades. Eu não estou falando para você que é agredido dentro da sua casa,
que você tem que ficar num lugar de vulnerabilidade, correndo risco. Não. Primeiro, se você está sendo agredido dentro da sua casa, busque ajuda. Ponto. Não é sobre isso. Mas é sobre você dar segundas oportunidades para aqueles que ofenderam você de alguma forma. Porque isso é o que Deus espera. Você não tem opção. Quer o perdão por parte de Deus? Você precisa perdoar pessoas. É claro, não é fácil. Mas olha o que Jesus diz para nós. Nosso relacionamento com Deus. Ele diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28,13 diz assim: o que encobre as suas transgressões, ou seja, o que encobre os seus pecados, jamais prosperará, mas os que as confessa e a deixa, alcançará a misericórdia. Isso é nossa parte com Deus. Agora Deus nos mostra a nossa parte com o nosso próximo. Colossenses 3, versículos 13 e 14 diz assim: suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O perdão e o amor têm uma ligação muito forte. Muito forte. E eu quero falar para você que está ofendido: não queira ter razão. Muitas vezes nós queremos ter razão e deixamos de fazer a diferença. Deixamos de fazer a diferença. O que Deus espera de você é que você faça a diferença. Não foi assim que Ele fez? Nós temos que ser imitadores de Cristo, amém? Jesus procura ter razão ou Jesus procura fazer diferente? Porque, meu amigo, se Ele procurasse ter razão, nós estava na roça. Não é a respeito de ter razão, é a respeito de fazer a diferença. E foi por isso que Ele nos comprou com preço de sangue, porque Ele agiu de forma diferente. O que você precisa fazer, sabe a pedra da ofensa que você segura na sua mão? Coloca no chão e faça diferente. Os 3 aspectos desse maravilhoso conselheiro que eu trouxe no dia de hoje: o primeiro é: se arrependa dos seus pecados. O segundo aspecto: siga-me. E o terceiro aspecto: perdoe uns aos outros. Eu queria concluir essa mensagem pedindo com que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu queria falar em primeiro lugar para você sobre o segundo aspecto: siga-me. Você que nunca optou e nunca fez uma oração dizendo: Senhor, hoje eu decido te seguir. E deixa eu te falar uma coisa: isso não te torna uma má pessoa. Talvez te torne, talvez simplesmente reforce o seu desconhecimento quanto ao caráter de Jesus Cristo. Ele não é um Deus de longe. Ele quer se relacionar de forma particular e perto de você. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer como Zaqueu fez, não como aquele jovem rico fez. Hoje ele está aqui te dizendo: filho, eu quero morar na sua vida, eu quero fazer morada no seu coração. E você tem a oportunidade de tomar uma boa decisão, assim como Zaqueu, entregar o seu coração e encontrar salvação para a sua vida, encontrar cura para a sua alma, encontrar restauração no seu caráter, encontrar ajuda nos seus momentos de dificuldade. Essa é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Talvez você já tenha tido grandes decisões. Talvez você já tenha tido a escolha de uma esposa. Talvez você já tenha tido a decisão de ter um filho. Mas a melhor e mais importante decisão da sua vida é para que você decida entregar o seu coração para Jesus. Eu queria pedir para a House Mix, se puder abrir o piano, por favor. Hoje você tem a oportunidade de mais uma vez tomar uma boa decisão. Eu queria convidar você
que entrou aqui hoje nunca decidiu por uma entrega verdadeira com Jesus, nunca fez essa oração dizendo: Senhor, hoje eu decido te seguir. Porque é um combo, porque quando você entrega o seu coração, Ele te ajuda no processo do arrependimento, Ele te ajuda no processo de perdão e tantas outras coisas que esse maravilhoso conselheiro tem para ministrar na sua vida. Mas o primeiro passo é uma decisão individual sua. Lembra que eu falei que a salvação ela é individual? Hoje Deus está aqui porque Ele quer se relacionar com você de forma individual. A igreja está com os olhos fechados. Eu não estou te convidando aqui para que você se torne um religioso, mas para que você siga Jesus e nutra um relacionamento verdadeiro com Ele. Porque o que Ele mais deseja não é aquilo que você tem, mas é o seu coração. Eu queria pedir que você que deseja fazer uma oração de entrega, que você levante a sua mão onde você estiver, e nós vamos orar pela sua vida. Fique com a sua mão alta, levantada, nós vamos orar com você. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Onde quer que você esteja, levante a sua mão, nós vamos orar com você. Não precisa ficar tímido, não precisa se preocupar com o que as pessoas podem achar a respeito da sua decisão. Eu quero te dizer que um dia eu estava exatamente no seu lugar, e foi a decisão mais extraordinária que eu fiz na minha vida. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Fique com a sua mão levantada, nós vamos orar com você agora. Tem uma pessoa ali com a mão levantada, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Hoje é o dia que o Senhor está nesse lugar, porque Ele quer se encontrar com você. Levanta a sua mão. Se você decidiu levantar a sua mão, eu queria pedir que você ficasse em pé, e nós vamos orar com você nesse lugar. Fique em pé onde você estiver, nós vamos orar. Não precisa sentir vergonha, está tudo certo. Nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Eu queria pedir que essas duas jovens corajosas, vocês viessem aqui à frente, nós vamos orar com vocês agora. E se você tem vontade de entregar o seu coração, esse é o momento. Talvez aquele jovem rico tenha pensado: não, Senhor, eu posso fazer isso numa outra oportunidade. Eu posso fazer isso no dia de amanhã. A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. A sua decisão, ela precisa ser feita hoje, porque Deus quer se encontrar com você hoje. Mais uma vez eu pergunto: existe alguém que deseja entregar o seu coração? Saia do seu lugar e venha aqui à frente que nós vamos orar com você. Amém? Se você está nos assistindo online e deseja entregar o seu coração para o Senhor, vai aparecer um QR Code na sua tela, você pode escanear. Nós queremos saber, como igreja, nós podemos servi-lo. Mas não deixe de participar, não deixe de fazer essa oração comigo. Queria pedir que você, jovem, coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus Cristo, eu te agradeço, porque hoje o Senhor me chamou e eu decidi que eu te seguirei. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu entrego essas vidas no seu altar, Deus. As que estão aqui, as que fizeram essa oração de forma online, eu peço para que o Teu Espírito Santo venha visitar, Senhor, venha visitar os corações, que o Senhor venha tocar, Senhor, nas feridas da alma, que o Senhor venha trazer um aspecto e um caráter de perdão, de salvação, de cura, de restauração na vida dessas pessoas, Deus. Que essa não seja uma decisão simplesmente da boca para fora, mas que elas sejam tocadas pelo Teu poder e pela Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês seguissem os diáconos do lado de cá. Vocês vão receber uma oração de forma individual. Glória a Deus por isso. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé, porque eu sei que muitos de nós temos vivido em meio ao pecado, e talvez você sinta remorso, mas hoje o que Deus espera de você não é um remorso, mas é um arrependimento genuíno e a restauração do seu relacionamento com Ele. E outro apelo, porque eu não quero fazer individualmente, porque senão talvez você se sinta constrangido, mas
para você que tem guardado ofensa por algo que alguém fez. Talvez tenha mexido com a sua honra, talvez tenha mexido com alguém, algum familiar, talvez tenha feito algum comentário malicioso, e talvez você tenha dificuldade de perdoar essa pessoa, mas hoje você sentiu o peso dessa palavra que conclui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz: se você quer o perdão do Senhor, você necessariamente precisa perdoar aqueles que te ofenderam. E você diz: eu não sei como eu vou perdoar. E o que o Senhor está te dizendo hoje é: ei, você já me aceitou no seu coração, o meu Espírito já habita em você, eu te ajudarei nesse processo. Não queira caminhar sozinho. Se você está ofendido e deseja liberar o perdão, e se você está preso em algum pecado, e você se arrepende, você não tem força para sair, eu queria pedir para esses 2 apelos, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, e nós vamos orar com você. Não sinta vergonha. Deixa eu te falar uma coisa, onde Satanás opera muitas vezes é colocando vergonha, é fazendo com que você não queira se expor. Jesus se expôs naquela cruz, ficou completamente nu, ficou completamente ferido. Era possível contar as suas costelas, os seus ossos, para que você pudesse ser salvo. O mínimo que você tem que fazer é entregar o seu caminho ao Senhor. A palavra diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E o que Ele quer fazer na sua vida é restaurar a sua identidade, restaurar o caráter que Ele derramou sobre a sua vida. Então, se você tem dificuldade para perdoar, ou se você está preso em algum pecado, eu quero te encorajar a tomar uma decisão, sair do seu lugar, vir aqui à frente que nós vamos orar. Seu Deus, nós declaramos a sua paz sobre cada coração aqui, Deus. Pai, nós declaramos a paz que excede todo entendimento sobre os corações machucados neste lugar. Aqueles que nos assistem também online, Deus, que a sua presença faça agora um rebuliço na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Aqueles que estão presos ao pecado, Deus, que o teu Espírito os leve ao verdadeiro arrependimento, Deus, e a mudança de mente, Deus, que eles possam encontrar forças para sair, Senhor, talvez desse buraco, e que o Senhor seja o resgate. Deus, em nome de Jesus, Pai, que aqueles que estão presos à pornografia, Deus, que aqueles que estão presos, Senhor, ao vício, que aqueles que estão presos, Pai, à mentira, Senhor, à duplicidade no caráter, Deus, que o Senhor venha mudar a história agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha mostrar o quão amado essas pessoas são, Deus. Que o Senhor venha mostrar, Senhor, o quão desejado cada um dos teus filhos são neste lugar. E que eles possam entender que o Senhor os ama, Senhor, e que o Senhor espera com que eles se relacionem com o Senhor de forma genuína. Por isso eu peço, Deus, que o teu Espírito os leve ao arrependimento verdadeiro e a uma mudança de caráter, Deus. Aqueles, Pai, que têm dificuldade em liberar o perdão, Pai, que eles entendam a gravidade dessa situação. Deus, quando o teu Espírito existe e está dentro de nós, nós não podemos, Pai, satisfazer os desejos da nossa carne. Nós temos que fazer exatamente aquilo que a sua palavra diz, para que nós façamos. Eu peço, Pai, que a sua força esteja com eles. Deus, não é fácil perdoar aqueles que nos ofenderam, mas nós não tomamos e não decidimos isso por conta de um sentimento, mas nós decidimos porque é assim que o Senhor nos ordena, que nós façamos, Pai. Então, a despeito daquilo que nós sentimos, a despeito, Senhor, da ofensa que nós guardamos, Deus, que o Senhor perdoe as nossas vidas, nos perdoe, Pai, e nos encha de amor, Deus, para que nós possamos perdoar também cada um dos teus filhos. Peço que o seu Espírito ministre o coração de cada um daqueles que estão aqui, Deus, e que essa palavra, Senhor, possa tocar os corações, que essa palavra possa trazer, Senhor, novidade, novas expectativas, e que essa série que nós começamos hoje possa transformar a nossa visão como nós vemos o Senhor, Deus. Nós encerramos e te entregamos esse culto, dizendo que nós te amamos, Jesus. Nós te entregamos tudo o que nós temos, porque o Senhor merece o nosso melhor. Nós oramos assim como o Senhor nos ensinou a oração, Deus, e diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje,
e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.